inteligência artificial já é usada em várias áreas e essa tecnologia agora também é utilizada como ferramenta para auxiliar na condução de vestibulares em todo o país. O robô consegue corrigir uma redação, por exemplo, em apenas 20 segundos. Nessa reportagem especial, nós conversamos com o Gustavo Gonçalves, que é o CEO da empresa que desenvolve essa tecnologia aqui no Brasil. Acompanhe a entrevista. A gente sabe que a inteligência artificial ela já é aplicada em diversas ferramentas, mas nos vestibulares em especial é algo que está cada vez mais presente, mais comum, né? Na verdade, a gente foi pioneiro nesse processo aqui no Brasil, né? A gente desenvolveu essa solução especificamente por causa da pandemia, né? Então, a gente só trabalha com vestibular, com instituição de ensino. E em abril, a gente, com o fechamento de tudo, praticamente, a gente viu a necessidade de ter um processo digital, onde as pessoas pudessem fazer as provas. E aí algumas outras instituições, alguns outros players já disponibilizavam isso, mas com correção manual, né? Com pessoas corrigindo. E aí o tempo de correção é um pouquinho mais demorado. E a gente uniu algumas soluções. Uma delas é o robô com inteligência artificial, que ele corrige o texto da redação, parametrizado por nós e pela instituição. Vocês vão ver que a gente pode dar uma calibragem em qualquer um dos 4 fatores que o robô utiliza para corrigir, e aí a gente entrega essa correção. E o legal, além de ser rápido, além de ser prático, é que ele também traz subsídios para a gente de melhorias que aquele aluno ou aquela pessoa que fez aquela prova, ela precisa no desenvolvimento do seu texto, né? Ou é de gramática, ou é de desenvolvimento do tema, ou é sobre o tangenciamento do tema, se saiu muito do tema ou não. Enfim, é algo que já existia e a gente trouxe isso para o meio da educação. Então é um robô corretor. Na prática é isso. Na prática é isso. É um robô, e aí eu acho que o legal de falar para as pessoas é que ele é um robô que ele tem que ser treinado para corrigir, né? Então a gente faz centenas de provas, centenas de textos sobre um determinado assunto que a gente quer e a gente vai calibrando ele, né? Ao contrário do que muitas pessoas imaginam quando se fala de inteligência artificial, não é aquela inteligência que vai substituir a nossa inteligência, né? Um robô não tem a capacidade, não tem e está longe de ter uma capacidade de raciocinar, né? Mas ele lê código, ele lê palavras, né? Então, ele tem a capacidade de processar isso rápido. Então, quando a gente treina o robô com muito conteúdo sobre um determinado assunto, ele começa a ter a capacidade de medir alguns parâmetros dentro daquele texto e faz isso com o tempo de processamento muito rápido. Então, a gente pode ter uma... Pode falar. Então, essa inteligência artificial ela foi desenvolvida basicamente para a correção de textos de redação nos vestibulares, é isso? Isso. Existia uma tecnologia pronta que era de leitura de texto, né? E aí a gente, junto com outros parceiros, desenvolvemos esse modelo onde a gente aplica essa tecnologia de leitura de texto, né, para ler os textos das redações dos vestibulares, né? Então a gente criou uma solução onde as instituições podem usar, disponibiliza para os candidatos fazerem a prova e eles fazem o vestibular, fazem a redação e ele tem a correção feita por um robô com inteligência artificial, né? E qual que é a grande vantagem disso? Seria acelerar mesmo esse processo de correção? Para a gente existem algumas vantagens, né? Assim, então, assim, a primeira é a gente disponibilizar um processo seletivo para o candidato no dia e na hora que ele quiser, né? Então, ele pode estar na casa dele e
fazer a prova no sábado, fazer no domingo, fazer na segunda, de manhã, de tarde, de madrugada, a hora que convir para ele, né? A segunda questão é com essa história da pandemia. Houve uma necessidade de criar uma solução onde que as pessoas possam fazer a prova sem ter que ir a uma instituição fisicamente fazer essa prova, né? E aí tem outras questões relacionadas muito à tecnologia, né? Então, assim, eu consigo ter um padrão de correção melhor do que eu teria se fosse um humano corrigindo, né? Você imagina uma instituição que aplica 10.000 redações e ela tem que colocar, sei lá, 100 professores diferentes para fazer uma avaliação. O padrão, ele se perde, porque são pessoas, seres humanos, e cada um tem uma interpretação sobre determinado tema, né? Então, você perde por mais que você tenha um processo, você perde essa padronização. Quando eu faço isso com a mesma máquina, com o mesmo robô sobre um determinado tema, eu consigo ter parâmetros muito claros sobre o nível das pessoas, o quanto que ele desenvolveu cada um dos temas ou cada um dos itens que estão sendo avaliados naquele processo. Então, você consegue ter mais dado, um processo de avaliação de correção muito mais rápido, né? Quanto então, tempo, mais ou menos, uma prova seria corrigida com o robô? Depende do volume de conteúdo, mas vamos falar uma prova de 2.500 caracteres, por exemplo, uma redação, a gente consegue fazer até em 20 segundos. Né? Então, assim, o candidato está fazendo a prova, ele vai... começa a ser avaliado e a partir do momento que ele dá o ok e envia aquele conteúdo, ele em 20 segundos ele já tem o resultado, se ele está aprovado ou não, e aí a gente já pode encaminhar ele para o processo de matrícula automaticamente, né? Que também é feito online hoje. Então, é muito prático, é muito rápido e, consequentemente, tem um custo mais baixo também, né? Porque o valor que se custa para a instituição por prova é muito mais baixo do que se fossem pessoas corrigindo, né? Então, tem essa outra vantagem. Mas o que a gente gosta de frisar, assim, que existe um grande medo do robô, da inteligência artificial tomar o lugar das pessoas. Na verdade, a gente não tem essa visão. A gente entende que a gente entrega para o robô que é um trabalho mecânico e deixa para que as pessoas desenvolvam o que é um trabalho realmente intelectual, né? E eu acho que é aí que a gente faz a diferença. Então, a gente não tem medo nenhum de substituir pessoas por máquina, ou as máquinas substituir as pessoas, longe disso. Mas o que é trabalho repetitivo, o que é coisa braçal mesmo, a gente acha que a máquina pode fazer melhor e a gente deixar nós, né, seres humanos pensantes, para poder desenvolver coisas mais interessantes e mais importantes, coisas que a gente jamais vai ser substituído. É algo que estará cada vez mais presente, né? Inclusive na educação, como é o caso, né, da inteligência artificial para correção de provas de vestibulares, por exemplo, é algo que a pandemia talvez até tenha acelerado, né, esse processo que a gente já tem, né, visto que a tecnologia, claro, tem dominado, né, diversas áreas. Isso vai estar cada vez mais presente também na educação? A educação está inserida nesse mundo aí de tudo que tem acontecido, né? Então, o que tem acontecido fora vai chegar na educação, já chegou em muitos casos. A educação, tradicionalmente, ela é mais conservadora, né? Mais essa necessidade da pandemia e essa constante evolução que muitas das vezes nascem dentro das universidades também, acaba fazendo com que a gente traga essa evolução para todo o processo da instituição, né? Tem instituições nos Estados Unidos, por exemplo, que já usam esse tipo de robô durante o processo de aprendizagem dos alunos e ela obteve melhoria no processo de aprendizagem justamente porque ele consegue entregar, num caso desse de avaliação de texto,
aonde a pessoa precisa de melhorar, né, em quais pontos, e ela pode ter um feedback para trabalhar isso. Então, a tecnologia sendo bem usada, ela é super bem-vinda e eu acho que é um caminho sem volta, mais dia, menos dia. Então, a gente teve 5 instituições já fazendo isso agora no meio do ano, agora a gente já está com mais 9 para fazer agora no final do ano, e a tendência é que isso vá se multiplicando e as instituições comecem a trazer para dentro de sala de aula também. Esse método, né, até a gente tem aqui dizendo que é um método ganha-ganha, né, porque é produtivo para o estudante e para a instituição, né? Por que os dois lados acabam ganhando nessa história? Não, eu acredito assim, né? No caso da instituição, e voltando a falar da questão de ser humano, professor, né? Por exemplo, um professor ele chega a gastar de 30% a 40% do tempo dele fora da sala de aula, ou preparando avaliações, ou preparando conteúdo, ou corrigindo prova, né? Com um modelo desse, você consegue tirar essa carga de trabalho do professor e deixar mais tempo para que ele se dedique a preparar uma aula melhor, a se informar mais para chegar mais preparado para uma sala de aula e, consequentemente, a qualidade do ensino dessa instituição e dos alunos vai ser melhor, né? No caso dos alunos, é porque justamente a gente consegue dar, nesse exemplo que eu dei, de uma avaliação personalizada, o resultado personalizado para cada indivíduo, né? Então, o Gustavo vai ter uma avaliação do que ele precisa de melhorar no texto dele, por exemplo, né? Você vai ter uma avaliação sua do que você precisa melhorar no seu texto, que é difícil você fazer isso ou ter isso numa instituição, sei lá, uma sala com 100 alunos, um professor tendo que corrigir tudo, manter esse padrão é mais complexo, né? Então, assim, acho que é uma inserção mesmo do que tem acontecido em todos os setores da economia. Acho que os alunos convivendo com esse tipo de solução, ele também já assusta menos a hora que a gente já tem demanda, por exemplo, desse tipo de tecnologia sendo utilizada para ler processos, por exemplo, na área do direito, né? Então, é algo que está inserido em todos os setores da economia, e o que a gente fez por trabalhar 15 anos com a educação, só trabalho para a educação, e ver essa necessidade que houve por causa da pandemia, só acelerou esse processo. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Continue de olho na programação do Hit Notícias para acompanhar outras entrevistas com especialistas com muitas dicas para você. Até mais!